ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 28 de fevereiro de 2014, apresentamos a 24ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Já estou aqui com meu companheiro, jornalista Ronald Machado, que está se preparando para o carnaval, não é isso, Ronald? Não é exatamente isso. Nós temos um programa aos domingos, Dimensão Total. É um programa de debates, mas nós vamos debater as questões que envolvem o carnaval. Até porque é nossa responsabilidade. Agora, um detalhe interessante é que nós vamos discutir principalmente as verbas que são destinadas aos municípios e muitas delas estão patrocinando festas de carnaval. O próprio governo do estado já se manifestou contra e que não vai fazer repasse de verba para as festas carnavalescas do interior. Outro detalhe, nós vamos também ter informações sobre o carnaval. Mas nós não fazemos programa de carnaval. Nós vamos cobrir, está dando um retorno aí, tá com microfonia aí. Vamos fazer um programa de debate, ok? Domingo de 10 a meio-dia. Você já tem os convidados, tudo certinho, como sempre, né? Começa pelo senhor, doutor Mourão, doutor Tarcísio Leitão, doutor Damasceno, doutor professor Cid Carvalho, isso para começo de conversa, né? Esse tema, Ronald, é polêmico, porque muitos municípios com dificuldade, inclusive, de pagar pessoal, dificuldade na área da saúde, em outras áreas, e aí, patrocinando festa de carnaval, tenho certeza que... Esse vai ser o principal tema do nosso debate. Bom, então todos aí ligados no próximo domingo, de 10 a meio-dia. Tá de ressaca, descansou um pouquinho, liga o rádio, entra na internet. Lembrando, quem está cansado, quem está com problema do carnaval, o senhor está aqui para responder as dúvidas. Pronto, vamos dar um apoiozinho durante o carnaval. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, a Secretaria da Saúde do Ceará confirmou 81 casos de sarampo no estado no último boletim divulgado na semana passada. Os casos foram confirmados no mês de janeiro e durante o mês de fevereiro. Há muitos anos nós não tínhamos casos registrados da doença no Ceará. O que é o sarampo? Como é transmitida? Como está a situação do sarampo hoje no Ceará? Sarampo é o tema de hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje a entrevistada será a doutora Ana Vilma Leite Braga, ela que é enfermeira e coordenadora de imunizações do Ceará. O Facebook já está à disposição dos ouvintes para as perguntas, facebook.com/Arruda Bastos, o Twitter também, twitter.com/Arruda Bastos. Doutora Ana Vilma, introduzindo aqui o tema, fale um pouquinho a respeito desse surto de sarampo no nosso estado. Boa tarde. Olá, presentes ouvintes da Rádio Assunção. Nós agradecemos o convite de participar desse maravilhoso programa. Bem, o surto no Ceará, há 15 anos nós não tínhamos caso de sarampo. E esse ano, a partir de janeiro, começaram a acontecer alguns casos. E a vigilância epidemiológica iniciou com sua excelente atividade, juntamente com a imunização oportuna. E hoje, como o doutor Arruda falou, nós estamos com 81 casos de sarampo, mas nós rapidamente fizemos
uma capacitação em toda a rede de atenção primária, secundária e terciária. Os profissionais do estado do Ceará hoje estão em alerta. Qualquer município do estado do Ceará que identificar um caso suspeito, ele vai notificar e realmente nós vamos fazer o bloqueio com vacinas. E esses municípios que estão trabalhando a campanha de vacinação, por uma questão de segurança, uma ação conjunta, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e municípios, resolveram realizar a campanha de vacinação naqueles municípios que tiveram casos da doença, que como em razão dos casos serem concentrados em Fortaleza, nós iniciamos a campanha de vacinação em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, em Fortaleza e região metropolitana. Mas qualquer município do estado do Ceará que identificar algum caso suspeito de sarampo, nós vamos realizar sim a campanha de vacinação nessa faixa etária que é a que está sendo mais acometida. Doutora Ana Vilma, eu quero saudar primeiro aqui 2 ouvintes que estão mandando uma mensagem pela internet, o seu Tarcísio e a dona Josi lá em Caucaia. Seu Tarcísio, um grande motorista da Secretaria da Saúde do Estado, foi inclusive meu motorista durante os últimos 7 anos, eu como secretário da Saúde. Quero também mandar aqui um abraço para o nosso ouvinte Altino Barroso, lá no bairro do Benfica, como lá na cidade de Itapipoca. Eu quero mandar aqui para o Luan e para a Auricélia, eles que são da FM Esperança 106.6, e no Conjunto Zé Valto, o seu Júlio Carlão do Crato, da Rádio Cultura FM. Doutora Ana Vilma, o que é realmente sarampo? Bem, o sarampo é uma doença respiratória, viral, altamente contagiosa, causada por um vírus. Então, nós pedimos que, ao identificar um caso suspeito da doença, realmente encaminhar para uma unidade de saúde para que o profissional imediatamente identifique, faça a sua notificação e para que a gente possa fazer o bloqueio. Então, é uma doença que é transmitida através da respiração. Bom, a senhora já respondeu uma pergunta aqui do senhor Alfredo Melo, que perguntou como é transmitida. Mas uma pergunta anterior, quais os sintomas do sarampo? Bom, os principais sintomas do sarampo é febre alta, exantema, que é aquelas manchinhas vermelhas no corpo, que dá para se confundir com a dengue, também tem essa, que são doenças exantemáticas, né? E também tem a tosse, a coriza e a conjuntivite. Então, com a tríade que a gente diz, a pessoa que aparece com febre alta e exantema, que são as manchinhas vermelhas no corpo, com mais um sintoma, pode ser tosse, coriza ou conjuntivite, ele já faz parte dos casos suspeitos de sarampo. Doutora Ana Vilma, uma pergunta que chega lá do Conjunto Ceará, o senhor Alfredo Melo. Ele pergunta quem está em risco de adoecer de sarampo. Olha, todas as pessoas que nunca tiveram a doença ou não tomaram a vacina e tiveram contato com o doente, ele está em risco de adoecer, de pegar a vacina, de contrair, a doença. Então, as pessoas que estão vacinadas, elas estão protegidas. Ele só vai contrair a doença se ele tiver contato com uma pessoa doente e se ele não tiver tomado a vacina. Bom, a pergunta que chega lá do bairro de Antônio Bezerra, seu Manuel Carlos. Ele pergunta se o sarampo, ele deve ser uma pessoa, um profissional entendido, porque ele coloca o nome aqui. O sarampo tem período de incubação? Eu queria que a senhora falasse o que é período de incubação e qual o período de incubação do sarampo. Bem, o período de incubação é aquele período que a doença está se desenvolvendo ainda. Às vezes ele não aparece nem sinais nem sintomas. Então nós temos que ter cuidado. Vai desde daquele dia que a pessoa teve o contato com o doente até aparecer os primeiros sinais e sintomas. Então, o período de incubação do sarampo é em média 10 dias. Depois desse período aparece a febre e cerca de 4 dias após surge o exantema, que são as manchinhas vermelhas
no corpo. E essa doença, ela persiste por aproximadamente 8 dias. E nesse período, doutora Ana Vilma, a doença é transmitida, não é? Com certeza. A gente, ao identificar um caso suspeito da doença, imediatamente tem que afastar ele de outras pessoas, porque ele pode estar transmitindo. O ideal seria notificar e rastrear por onde ele passou para vacinar seletivamente todas as pessoas que tiveram contato com a pessoa doente. Bom, outra pergunta que chega aqui agora lá do Jardim União, do seu Hércules. Ele pergunta qual o tipo de tratamento ideal para o sarampo. Olha, o tratamento, não há tratamento específico. O tratamento é sintomático, né? Deve ser tratado com acompanhamento médico, de acordo com os sintomas apresentados. E é bom evitar a automedicação. Tem que ser acompanhado por um profissional médico que vai prescrever a medicação de acordo com a sintomatologia. Bom, o seu Edilson, ele pergunta lá da Maraponga se existe uma forma de prevenir o sarampo. Como prevenir o sarampo? O sarampo tem uma forma de prevenção muito segura, que é a vacina, né? Tomando a vacina e evitando contato direto com as pessoas doentes. Eu vou me prevenir. Bom, então eu vou perguntar logo aqui a da dona Maria Lima, que ela pergunta com que idade se deve tomar a vacina que previna o sarampo. E se isso faz parte da rotina dos postos de saúde, do Sistema Único de Saúde. Bem, hoje, na rotina, nós temos a vacina das crianças, que a partir de 1 ano toma a primeira dose da vacina tríplice viral, que ela tem o componente sarampo, cachumba e rubéola. E aos 15 meses, ele vai tomar novamente uma dose, mas agora ele toma de tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e a varicela, que é mais conhecido como catapora. Então, a criança, na rotina, toma 2 doses de vacina para ficar protegido. Na adolescência, ele precisa de ter 2 doses de vacina também, com intervalo mínimo de 30 dias. E o adulto, se nunca tomou, ele vai tomar 1 dose da vacina. Uma pergunta agora, uma pessoa pergunta aqui, amiga. O que é que a mãe deve fazer, o pai ou o responsável, para ter certeza se sua criança foi vacinada ou não? Ela pega no cartãozinho de vacina. Como ela, olhando, ela pode ter essa definição de que está aberta aquela vacina ou que realmente foi vacinada? Bom, é muito importante que a mãe veja a caderneta de vacinação da criança. Se ela não compreender as siglas que estão escritas, porque essa vacina, antigamente, ela tinha o nome de MMR, ela podia ter dupla viral, ela é tríplice viral, é tetraviral, mas que ela leve a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência, peça ao profissional da sala de vacina para analisar a sua caderneta de vacina e orientar essa mãe se essa criança já tomou essas vacinas que eu já falei o nome agora. Bom, agora eu estou lembrando que meus meninos, quando eles eram pequenos, tinha essa MMR, né? MMR, eu lembro bem. Até hoje, meus meninos já estão crescidos, inclusive eu tenho 4 filhos, 3 são médicos e tem uma outra que é advogada, 2 delas casaram também com médico, e a minha esposa, ela guarda essa caderneta de vacinação até hoje. Tanto que agora, quando surgiu esse surto, a primeira coisa que eu disse, olha, procure, Marcília, aí a cadernetinha de vacinação dos meninos. Foi procurada a caderneta de vacinação e foi, então, descoberto que eles tinham realmente tomado. Mais uma pergunta aqui interessante. Esse ouvinte está um pouco preocupado lá da cidade, olha longe, lá de Groaíra, o seu Alex Albuquerque. Ele pergunta se o sarampo mata e se o sarampo deixa sequela. Sim, ela pode matar, o sarampo pode matar, principalmente se ela acometer crianças menores de 1 ano e desnutridas. Então, essa é a fase mais grave, se for crianças e crianças desnutridas. Ela pode sim chegar a matar. Deixa eu passar então, aqui tem um outro ouvinte, doutora Ana Vilma, que pergunta se adulto pega sarampo. Ela tem conhecimento de que normalmente sarampo é uma doença de criança, mas ela pergunta se o adulto pode contrair realmente sarampo. Sim, o adulto pode contrair a doença, se ele não tiver tomado a vacina e tiver tido contato com algum doente, ele pode sim contrair a doença. Mas só que, se ele já tiver tido a doença anteriormente, praticamente as pessoas de 50 anos,
elas já tiveram muito meu contato. Caso, 50 anos. Pronto. Né? Nessa época, a doença tinha muitos casos da doença. Então, a gente brinca até falando que as mães falavam assim, vamos colocar logo todo mundo juntinho, que é para ter todo mundo de uma só vez e um trabalho só. Então, essas pessoas que já têm 50 anos hoje, elas já tiveram a doença, ou elas já estão com proteção pelo contato com a doença. E também nós tivemos campanha de vacinação direcionada para esse público, que foi na campanha de 2008, uma grande campanha contra a rubéola, onde os adultos, homens e mulheres, tomaram a vacina contra sarampo e rubéola. Então, nós tivemos uma cobertura excelente no estado do Ceará e muitos adultos hoje, que na época, em 2008, tinha entre 20 e 39 anos, estão vacinados. Tem muitos ouvintes, doutora Ana, escutando o nosso programa pela internet, né? Tanto que eu estou recebendo aqui de várias cidades, inclusive do nosso estado, não só da capital, mas do interior. Estou recebendo aqui uma mensagem da dona Maria do Carmo, ela mora em Fortaleza. Ela pergunta o seguinte, por que a Secretaria de Saúde do Estado está realizando uma campanha de vacinação indiscriminada em Fortaleza e em alguns municípios? Ela quer saber por quê. Certo. Em razão do número de casos serem concentrados no município de Fortaleza e que esses casos são em crianças menores de 5 anos, a grande maioria, nós fizemos, como eu já falei, uma ação conjunta com o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e municípios, para que uma questão de segurança, fazer um cinturão de segurança em volta de Fortaleza. Nós começamos a trabalhar com Fortaleza e região metropolitana. Tem uma ressalva. Qualquer município do Ceará que identificar algum caso da doença, nós também vamos fazer a campanha de vacinação nesses municípios. Só que o grupo-alvo será crianças de 6 meses a menor de 5 anos. Uma pergunta, por que esse grupo foi definido de 6 meses a menor de 5 anos? Qual o motivo principal? Bem, o maior número de casos foram em crianças menores de 1 ano. Essas crianças não estão vacinadas. Por quê? O calendário de vacinação preconiza a partir de 1 ano. Então, essas crianças, a maioria dos casos são em menores de 1 ano, e nós sabemos que muitas pessoas tomam essa vacina e têm uma falha primária ou secundária. Por uma questão de segurança, o Ministério da Saúde recomenda fazer uma vacinação indiscriminada. O que significa indiscriminada? É que mesmo que aquela criança que está naquele grupo de maior risco de adoecer, de complicar, de internar e de morrer, tome a vacina nessa época do surto de sarampo. Então, a vacinação indiscriminada para esse público-alvo, em virtude de ter o número de casos ser maior nessa faixa etária e eles terem mais risco de adoecer, de complicar e de morrer. Doutora Ana, o senhor Almir Pereira, ele está perguntando, é lá de Catuã. Catuã é Calcaia, né? Ele está perguntando se ele está dizendo o seguinte, ele já teve sarampo. Há risco de ele contrair de novo a doença? Não. Quem já teve a doença tem imunidade garantida. Melhor ainda do que a própria vacina. Bom, outra pergunta aqui que chega mais ou menos parecida. A mãezinha pergunta, como eu faço para saber se meu filho está com sarampo? Ele está lá, a senhora falou que dengue pode confundir, tem outras infecções viróticas também. Mas no caso aqui, qual a orientação, qual o alerta para essa mãezinha que está preocupada, não sei se o filho está com febre, como é que ela faz para saber se o filho está com sarampo? Qual a orientação que a senhora dá? Muito importante essa pergunta. O sarampo, ele é diagnosticado por uma combinação de sintomas e por exames laboratoriais. Então, recomendamos que a senhora procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência para confirmar ou descartar a doença. Aqui eu posso dizer, pode procurar uma unidade de pronto atendimento, né? Tem essas, inclusive, que eu inaugurei na minha gestão em Fortaleza. Praticamente todos os bairros hoje têm unidade de pronto atendimento. Sim. Que tem pediatra para ver se o caso for em criança, adulto também, se for o caso adulto. Falando em adulto, não é bem adulto ainda, mas outra mãezinha coloca aqui, dizendo o seguinte, se meu filho tem mais de 10 anos e ela tem certeza que ele foi vacinado, ela deve levar para ele vacinar de novo?
Bem, se ela tem a carteirinha de vacinação, e eu dou logo uns parabéns aqui para ela, se ela tiver esse cartão, que é muito importante, é fundamental, como o doutor Arruda já falou, que ele guarda o cartão dos filhos dele. A gente está aqui para parabenizar, isso é fantástico. Então, se você tem a carteirinha de vacinação e se a criança tem comprovação de 2 doses da vacina, ela não precisa tomar novamente. Nessa faixa etária, ela está tranquila, já tem proteção. Eu guardo e vai ficar guardado. Vou ficar com essa carteirinha guardada. Agora já estou guardando da minha neta. Muito da bem. Letícia, que tem um pouquinho mais de 1 ano. Ela já tomou a vacina logo no início. Ela tinha tomado, né? E ficou em alerta quando esse surto surgiu no Ceará. Mas uma pergunta aqui, deve ser um profissional de saúde ou um profissional do Programa de Saúde da Família. Ele pergunta o seguinte: quando se deve notificar a vigilância e quem deve fazer isso? Quem deve notificar e quando? Certo. Bem, o mais rápido possível. Nós devemos notificar o mais rápido possível por ocasião da suspeita, não sendo preciso esperar a confirmação da doença. A notificação ela é obrigatória e qualquer pessoa pode notificar no posto de saúde mais próximo. O ideal é que se procure um profissional de saúde. Então, a população pode ajudar ao identificar uma pessoa com febre e manchinhas no corpo, encaminhar urgente para uma unidade de saúde, porque lá o profissional vai saber, vai notificar para a vigilância epidemiológica do município, o município vai notificar para a imunização, a fim de ser feito a vacinação daquelas pessoas que tiveram contato com o doente e de uma forma oportuna, o mais rápido possível. Então a população pode ajudar, os nossos ouvintes que estão escutando o programa em todo o Ceará, se tiverem uma suspeita de que seu filho, seu vizinho, seu amigo, seu neto está com caso de sarampo, a senhora já citou aí os sintomas, essa pessoa pode perfeitamente procurar a unidade de saúde e notificar, dizer que tem um caso suspeito, o profissional de saúde então vai fazer essa avaliação e aí fazer a notificação oficial, para que exatamente o que a senhora falou, a vigilância tome as providências de fazer todo esse apanhado epidemiológico e vacinar aqueles que tiveram contato, né, com uma pessoa. Uma outra pergunta aqui de um ouvinte, interessante, longe, do outro lado do estado, lá de Morada Nova, o seu Altino Moreira, ele pergunta o seguinte: os adultos devem ser vacinados? Podem ser vacinados? Porque ele viu o seguinte: o Sistema Único de Saúde disponibiliza vacinas pelo Sistema Único de Saúde, mas lá, eu acho que na terra dele, existe uma clínica ou um hospital que comercializa essa vacina. Isso é possível? Sim, as pessoas podem tomar vacina, devem tomar vacina. Na rede pública, essa vacina já existe há no mínimo 40 anos. Então não é uma vacina nova. Muitos adultos já tomaram essa vacina. Mas se tiver alguma pessoa adulta que não tem comprovação da vacina, ela pode sim. Ela pode ir nas unidades de saúde e pode ir numa clínica onde tem mais facilidade de tomar essa vacina. Só quero fazer uma ressalva nesse momento em que nós estamos passando por esse problema desse surto e que a maioria é a criança menor de 5 anos, todas as ações estão direcionadas para esse grupo. Nós estamos muito preocupados. Por isso, nós pedimos a colaboração dos municípios que estão participando dessa campanha de vacinação para que alcancem a sua cobertura. Ela tanto na sua totalidade quanto a homogeneidade por faixa etária. Então, é importante que todas as pessoas tomem essa vacina. Agora, não saiam para as unidades em busca dessa vacina, porque o grupo prioritário hoje são as crianças. Mas o adulto que não tem carteirinha, que não tem comprovação, de uma forma organizada e espontânea, nós também podemos vacinar outros grupos prioritários. Doutora Ana Vilma, está chegando aqui uma outra pergunta de Fortaleza. Está perguntando se os municípios que estão participando da campanha de vacinação por controle do surto já alcançaram a cobertura. Ela escutou aí, viu na internet, viu na televisão, que foi prorrogada em alguns municípios essa campanha de vacinação. Ela quer saber se esses municípios prioritários já atingiram ou ainda estão por atingir essa cobertura. Bem, hoje nós estamos aqui com 21 municípios participando dessa campanha de vacinação.
16 municípios já alcançaram cobertura na sua totalidade, mas é muito importante, é fundamental que os municípios alcancem cobertura em todas as faixas etárias, que nós chamamos de homogeneidade. Então, é importante que aquele município alcance cobertura nas crianças de 6 meses a menor de ano, em 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Nós temos ainda alguns municípios que não alcançaram cobertura, mas faço aqui um apelo a esses municípios que procurem vacinar suas crianças para que nós possamos proteger e evitar que essa doença se espalhe cada vez mais. Nós vacinando o grupo prioritário, que são as crianças menores de 5 anos, nós também estamos diminuindo a circulação do vírus e protegendo aquelas pessoas que estão próximas desse grupo, que é o que nós chamamos de proteção coletiva, uma proteção de rebanho. Doutora Ana Vilma, uma pergunta aqui de um ouvinte preocupado. Ele pergunta o seguinte: como está a situação do sarampo hoje? É para a população ficar super preocupada? É para ficar em alerta, os profissionais de saúde também? Como está a situação do sarampo hoje no nosso estado? Bem, hoje, fazendo uma avaliação, saiu de um caso, no outro boletim nós passamos para 11 casos, no boletim seguinte foi para 62 e hoje estamos com 81. No dia 21 de fevereiro foi o último boletim em relação ao sarampo. Falando de um modo geral, nós podemos falar que nossa situação já é mais confortável. Nós já estamos sinalizando uma desaceleração nos casos de sarampo. Isso é sinal de uma vigilância ativa e de uma imunização oportuna. Os profissionais estão atentos, em alerta, fazendo um trabalho com muita responsabilidade e muita seriedade. E hoje nós podemos avaliar que hoje o estado do Ceará está em processo de desaceleração dos casos de sarampo. Bom, uma pergunta aqui final, estamos chegando, doutora Ana Vilma, ao finalzinho do programa, e eu queria que a senhora passasse um recado para os pais que ainda não levaram seus filhos de 6 meses a menores de 5 anos para tomarem a vacina. Qual o recado que a senhora pode dar para esses pais que estão nessa situação? Bem, nós gostaríamos de fazer um apelo a esses pais que ainda não levaram as crianças à unidade de saúde. Pelo boletim aqui, nós estamos vendo que alguns municípios não alcançaram cobertura em determinadas faixas etárias, e nós alertamos que a doença sarampo é uma doença grave, uma doença fácil de transmitir, e nós pedimos aos pais que, por amor à saúde da criança, leve o seu filho à unidade de saúde. Nós queremos proteção. E o estado do Ceará é um estado que vacina e que se preocupa com a sua população. E só queremos o bem da nossa coletividade. Bom, eu quero agradecer a doutora Ana Vilma Leite Braga, ela que é coordenadora de imunizações do estado do Ceará. Acho que esse programa foi, sem dúvida, está sendo muito útil. Esse alerta aos pais, não existe preocupação e nem motivo de pânico, mas de atenção para que os pais levem realmente seus filhos para se vacinar. E os profissionais de saúde fiquem alertas, porque essa doença está circulando, outros estados também apresentaram o caso, que coloquem como possibilidade de diagnóstico realmente o sarampo. Vamos para um comercial. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter.
Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Bom, eu quero agradecer aí a diretora da Prontoclínica, doutora Marcília, como toda a sua equipe, a doutora Lia, doutor Bruno, a doutora Lívia, doutor Gerardo, doutor Evaldo, a doutora Lília, o doutor Raul, que estão acreditando nesse horário e vão, a partir de hoje, patrocinar o nosso programa. É claro que a partir do próximo mês tem uma fila de grandes anunciantes que também vão se incorporar à Policlínica. Bom, agora fiquem com Fernando Maia, Louro Maia e Tinolanda, num dos mais acreditados programas do Rádio Cearense, logo depois com Igor Loyola no Forrozão da Assunção. Obrigado pela audiência, fique com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.